Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Um dia eu recebi um feedback de uma pessoa do Ministério de Libras, que falou assim: Vitor, você pode falar um pouquinho mais devagar, você fala muito rápido. E aí hoje, quando eu vi a Pri anunciando aqui as crianças, eu fiquei mais tranquilo. Gente, que velocidade que você tem que ter, né, para falar o nome de tanta criança. Glória a Deus por todo esse movimento que teve hoje aqui dos juniores, das crianças. O Connect já subiu ou não? Não, né? Estava esperando eu avisar, claro, né? Acharam que eu tinha esquecido, né? Acertaram, eu esqueci mesmo. Então vamos lá, Connect, os nossos juniores podem subir. Glória a Deus por todo esse movimento que tem acontecido na nossa igreja, das crianças, dos juniores. Antes de nós entrarmos efetivamente naquilo que Deus quer falar ao coração da igreja, eu quero fazer primeiramente um convite para vocês. Juntamente ali com a Bookstore, surgiu um ministério aqui na igreja que ainda está engatinhando, está em processo aí de já nasceu, mas ainda é um processo de começar um ministério, que é o Clube da Leitura. Através desse ministério nós queremos incentivar você que talvez nunca leu um livro na vida, ou você que é um leitor assíduo, ou você que começa a ler um livro mas não consegue terminar. E nós homens, estamos em aproximadamente 90 homens nesse grupo, já lemos 3 livros, e temos lá testemunho de homens que nunca tinham lido um livro na vida, que já leram 3 livros. Então eu vou fazer um convite para você. Próximo livro que nós vamos ler vai começar agora dia 22 de dezembro. Livro do pastor Ronan, pastor da NIB lá de Toledo, 5 chaves que destravam o seu futuro. Se você tem interesse em entrar nesse movimento, me procure aqui no final do culto que eu te explico, tá? Não tem custo nenhum, além obviamente de você ter que somente comprar o livro que já está disponível ali na Bookstore. Então você, homem, esse livro especificamente nós vamos ler com os homens, e as mulheres também estão se programando para uma próxima leitura que começa em janeiro, né? Você pode procurar minha esposa Janaína também, que ela te instrui ali também. Vamos àquilo que Deus tem para falar conosco hoje. Pode soltar o slide, por favor? Lidando com a frustração da derrota. Eu acho que essa mensagem surgiu na sexta-feira, né? Aconteceu uma coisa meio chata aí na sexta, né? Nós tínhamos a expectativa que esse ano o Hexa ia vir, mas pela 5ª vez seguida fomos eliminados da Copa do Mundo. E eu aprendi uma coisa: a expectativa anda lado a lado com o tamanho da frustração. Conforme maior a sua expectativa com qualquer coisa na vida, qualquer coisa, não só com futebol, não só com esporte, conforme mais alta é a sua expectativa, também será mais alta a sua frustração, caso você sofra uma derrota. Deixa eu explicar aqui para você de uma maneira mais prática, para você entender. Tem alguém aqui que torce para o Botafogo? Graças a Deus ninguém, só o pastor Jefferson, mas ele não está aqui hoje, então eu posso fazer essa brincadeira. Gente, no culto das 8h30 tinha 3 pessoas que torciam para o Botafogo, você acredita nisso? Tem uma botafoguense lá em cima. É um milagre de Deus, está surgindo a botafoguense da onde aqui em Cascavel? Então eu vou fazer uma brincadeira, mas não se ofenda, tá? Por favor. A pessoa que torce para o Botafogo, quando acaba o ano, ela fica frustrada que o Botafogo não foi campeão brasileiro? Não fica, porque ela sabe que o Botafogo não monta time para ser campeão brasileiro. Se não cai para a 2ª divisão, ela sai na rua soltando foguete de alegria, né? Porque a expectativa dela é baixa. Mas com a seleção brasileira é diferente. A seleção brasileira é a pentacampeã do mundo, já ganhou 5 vezes, a gente tem um pouco de orgulho, né? Nós somos os pentacampeões. Então todo ano, não interessa se as eliminatórias o time estava mal, se não ganhou Copa América, a gente começa a Copa e a nossa expectativa está lá em cima. E esse ano não foi diferente. Inclusive, na sexta-feira, na segunda-feira passada, quando a gente ganhou lá da Coreia do Sul de goleada, meu Deus do céu, o meu filho mais velho falou: pai, nós vamos ser campeão e eu vou homenagear o Neymar e vou platinar o cabelo. Ali eu comecei a torcer para o Brasil não ganhar, né? Mas caiu fora, não sei se ele ia cumprir a promessa dele ou não, porque ele tinha certeza. E eu também, eu estava com uma expectativa alta: agora vai, e não foi. E para essa mensagem, na verdade, gente, ela não surgiu na sexta depois do jogo do Brasil. Essa mensagem surgiu na sexta noite com uma situação que aconteceu com o meu filho do meio. Tenho 3 filhos, uma filha e 2 filhos. O Gustavo tem 14 anos, é um atleta de futebol. O Eduardo tem 9 anos, é um atleta de futsal, joga, disputa competição. Eles têm um espírito competitivo, que eu acho que é normal em qualquer pessoa que disputa um esporte, né?
E aí nós estávamos disputando uma competição no clube que a gente participa, que é o Clube Tuiuti, que eles chamam lá de Champions League. O que eles fazem? É uma competição interna. Então eles chamam todos os meninos de todos os níveis, que jogam muito bem, que estão começando ainda, e montam vários times em várias categorias. E o nosso time, ele não ficou assim tecnicamente excelente, para não ficar falando que ficou bem ruim, tá? Para não ficar feio, mas ele ficou um time meio fraco. E aí eu, como um bom motivacional que eu sou, e conhecendo meu filho Eduardo, que é bem competitivo, eu fui adubando na mente dele, falando: filho, nosso time ficou meio fraquinho, né? Acho que pode acontecer de a gente não ganhar esse campeonato, né, filho? Então, se não ganhar, não tem problema. Ele: não, pai, tudo bem. E aí, olha só, montaram um grupo no WhatsApp e os pais escolheram, adivinha quem para ser o treinador? Esse motivador aqui, né? Eu fui escolhido para ser o treinador dos meninos, todos os meninos de 9 anos. Classificamos em 4º lugar, tinha 7 times, classificamos em 4º lugar. Ou seja, na semifinal, que foi sexta-noite, iríamos pegar o melhor time, que ficou em primeiro. No caminho, eu já aproveitei ali aquele clima da seleção brasileira, falei: Dudu, você viu como é que é o futebol, né, cara? Perdemos, né? Pode acontecer de novo, né, filho? Nosso time não é tão bom. Então, você promete para o pai que se perder, você não vai ficar chateado, chorar, chutar bola para cima, ficar bravo? Não, pai, então tá tudo tranquilo. E aí, com essa motivação, nosso time entrou em campo com esse treinador motivacional aqui, né? Resultado, segundo tempo, 3-0 para o outro time já. Faltando 4 minutos para acabar o jogo, o meu filho, o Eduardo, foi fazer uma defesa e caiu, bateu as costas, ele teve que sair. E aí, quando ele teve que sair, eu tive que colocar o nosso melhor jogador no gol, porque nenhum dos meninos queria ir no gol. Pensaram: quem que pode ir no gol aqui? Não, eu não vou. O melhor foi no gol. Eu falei: mas não, você não podia ir para o gol. Foi o melhor para o gol. Aí eu pedi tempo. Chamei os meninos aqui, falei: agora eu vou agir. Falei: meninos, olha aqui para mim. Olhem fundo nos meus olhos. Quanto falta ali para acabar o jogo? Eles olharam no placar: 4 minutos. E quanto está para o outro time? 3-0. Então é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Nós não vamos conseguir virar, tá? Deles: tá bom. E nós precisamos empatar. Mas deixa eu falar outra coisa para vocês. Nós também não vamos conseguir empatar. Deles: tá bom. Então o que eu quero pedir para vocês? Se divirtam. Na verdade, eu estava tentando assim, já preparar o espírito deles para a derrota, que era iminente. E eles acho que não entenderam muito bem, né? O papel de um treinador é motivar os seus comandados, né? E eu vim ali com um clima meio para não deixar eles tristes depois. E eu falei: vamos se divertir então? Vamos, 1, 2, 3, beleza. Entraram na quadra, faltando 4 minutos. Faltando 3 minutos, fizemos um gol. Beleza, né? Um gol acontece. Gente, faltando 1 minuto, fizemos mais um gol. Aí veio aquela expectativa: não vai dar. Só que os meninos, eles ficaram tão animados com o gol, que eles foram todos comemorar ali num canto, comemorando. O juiz apitou a saída de bola, gol dos caras na saída de bola. E essa expectativa acabou com o meu discurso, porque eles já estavam preparados já. Eu fiz todo um discurso, não chore. E imagina o que aconteceu quando acabou o jogo: frustração. Todos choraram, aquela confusão. Eu falei: não, já expliquei. Mas teve aquela sensação de que ia dar, mas não deu. E com o Brasil é diferente, porque ninguém esperava, né, que nós íamos ser eliminados de novo numa quartas de final, e a gente se frustrou, e essa derrota veio. Mas Deus falou ao meu coração nessa noite, naquela noite, na sexta-feira à noite, que nós temos que aprender a lidar com a frustração da derrota. A derrota, ela faz parte da nossa vida. E foi daí que surgiu essa mensagem. E eu quero ler para vocês 1 Samuel, a partir do capítulo 30, você que está com a sua Bíblia. Eu não coloquei o texto aí propositalmente para você pegar a sua Bíblia lá no seu aplicativo. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode ver na NVI ou outra versão. 1 Samuel capítulo 30 vai falar da história de um homem, que era o homem segundo o coração de Deus, Davi, que sofre uma grande derrota. Mas também vai falar de como ele lida com a frustração dessa derrota. A partir do verso 1, olha o que diz: Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto Davi havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, eles viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora.
Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi então ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aqui a gente vê uma história incrível. Davi, só para você entender o contexto de tudo isso que está acontecendo, Davi, quando ele é ungido rei, ele vai trabalhar para Saul, que era o rei de Israel efetivo. Davi é ungido rei, mas ainda não assume o reinado. Ele vai trabalhar no palácio, e aí Saul, tomado de inveja, começa a perseguir Davi, tenta matar Davi por 2 vezes, e Davi tem que fugir do palácio. Quando Davi foge do palácio, ele vai morar numa caverna, chamada Caverna de Adulão, e lá a palavra de Deus diz que começam a aparecer para Davi homens endividados, homens com problemas, homens cheios de dificuldades. E a palavra também diz que Davi se torna líder desses homens. Eram 600 homens, e Davi se torna líder desses homens cheios de problemas e dificuldades, e monta o seu exército. E a partir daí, mesmo que Davi não era o rei, ele começa a lutar contra os mesmos adversários de Israel. Então eles lutavam contra os amalequitas, lutavam contra os filisteus, e aqui esse exército tinha acabado de voltar de uma batalha onde eles foram vitoriosos. Tipo, a gente ganhou lá da Coreia do Sul, estava todo mundo feliz, né? Só que daí eles chegam na cidade deles. Eles moravam numa cidade chamada Ziklag. Imagine a cena, você acaba de ter um momento de vitória, de bênção na sua vida, e aí você chega em casa, está tudo pegando fogo na casa. As crianças não estavam lá, as mulheres não estavam lá, as esposas não estavam lá, os filhos, os anciãos, os velhos não estavam lá. E a palavra de Deus diz que Davi e esses 600 homens entraram num desespero, num tamanho desespero, quando eles sofrem essa derrota, que começam a chorar, mas chorar tanto que eles ficam sem forças. E eu quero falar com vocês que quando a gente sofre uma derrota nas nossas vidas, e agora eu não estou mais falando sobre futebol, quando nós sofremos qualquer tipo de revés na nossa vida, seja na vida financeira, seja na nossa saúde, seja no nosso relacionamento familiar, quando a nossa expectativa estava tão alta que vai dar tudo certo e acaba não dando, a gente se frustra. Mas o problema não é se frustrar, o problema é que nós somos acometidos por uma síndrome, chamada por mim, de a síndrome da derrota, que foi o que atingiu esses 600 homens. Como que funciona a síndrome da derrota? É um passo a passo, você vai dando um passo de cada vez. O primeiro passo da síndrome da derrota, que nós muitas vezes assumimos em nossas vidas, é que nada é bom, nada presta quando acontece algo ruim. Vou dar um exemplo do jogo do Brasil. Quando a gente ganhou da Coreia do Sul, eu assisti os programas esportivos, meu Deus do céu, todo mundo falando que o Brasil está tão bem, e lá em casa a mesma coisa, a gente estava marcando já aonde que a gente ia ir na avenida comemorar depois do jogo, e todo mundo bem, o Brasil bem, tudo estava perfeito. Mas quando a gente passou pela derrota pela Croácia, eu fui colocar nos programas esportivos e nos grupos do WhatsApp, nada mais prestava. Não, agora não presta mais, o Tite é burro, não sei quem devia ter feito gol, o outro lá não defendeu nenhuma, todo mundo, nada mais prestava. E muitas vezes é na nossa vida assim também. Às vezes a gente passa por um problema no nosso trabalho, e a gente tem um dia difícil no trabalho, uma semana difícil no trabalho, talvez você teve um ano difícil no seu trabalho. Só que daí você generaliza, você subentende que nada na sua vida está bom, que a sua família também está mal. Às vezes a sua família está tudo bem, você está com saúde, você está servindo a Deus, você está firme com Deus, mas você está passando por uma derrota em uma área específica, e muitas vezes generalizamos como esses homens fizeram. Nada está bom, nada presta, e essa síndrome é a síndrome da derrota. Mas depois disso, depois que nós começamos a enxergar o copo meio vazio, inclusive a palavra de Deus diz: se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem maus, tudo será mal. Quando a gente tem essa sensação de que nada está bom, de que nada presta, vem o segundo passo dessa síndrome, que é: a culpa não é minha, a culpa é dos outros. Sempre a culpa dos nossos problemas, quando deixamos essa síndrome da derrota, não é minha,
A gente tem uma dificuldade de olhar no espelho e falar, não, o problema que está acontecendo no meu casamento, no meu relacionamento, é por algumas coisas que eu preciso mudar. Mas é muito mais fácil a gente olhar para a nossa esposa, para o seu esposo e falar, viu, por que você não muda isso? Por que você não muda aquilo? Isso é uma síndrome da derrota. A gente não consegue olhar para os nossos próprios erros e tem uma facilidade enorme de olhar e acusar o outro. A culpa é sua. E essa síndrome da derrota, o próximo passo é a autocomiseração e o vitimismo. Foi o que aconteceu com esses homens. A palavra diz que eles começaram a chorar tão amargamente que eles até perderam o seu sentido e olhavam lá e viam que os seus filhos não estavam lá, e em vez de eles tentarem achar uma solução para o problema, eles ficaram envoltos nesse mar de autocomiseração. A gente não faz isso muitas vezes também? Não nos fazemos de vítimas também? Está todo mundo tão bem. Aí o que a gente faz quando a gente está mal? A gente abre o Instagram e a gente começa a ver a vida de todo mundo. Olha só, está em Foz, nesse calor, e eu aqui não consigo nem ir ali no rio ali que tem nos fundos ali, porque não tenho como ir. E você começa a entrar num sentimento de que a sua vida, parece que Deus olhou para você e falou, vou te punir, você nasceu para sofrer. E entramos nesse tipo de sensação de que nada está dando certo só para nós. A vida de todo mundo está perfeita, mas a nossa não. Vitimismo. E sabe o que é o próximo passo? Buscar soluções erradas. Foi o que esses homens fizeram. Pense logicamente, o que iria resolver eles matarem Davi a pedradas? Qual seria a solução? Viu, galera? Eu fico imaginando a conversa deles. Nossa, eu estou muito triste. Vamos apedrejar Davi até a morte? O que isso iria resolver? As esposas iriam voltar? Os inimigos iriam lá entregar? Ele não ia resolver nada. E nós fazemos isso também. Quando deixamos essa síndrome da derrota, da luta que nós estamos passando, nos atingir, nós buscamos resolver da nossa maneira, do nosso jeito, e escolhemos muitas vezes caminhos e soluções erradas para problemas que nós precisamos entender, que não podemos decidir no calor da emoção. Mas eu tenho algo para falar para vocês, meus irmãos. Existia um homem, chamado homem segundo o coração de Deus, que não foi atingido por essa síndrome. Esse homem, ele não olhou só o lado ruim, ele não ficou somente olhando a culpa dos outros, ele não entrou num mar de vitimismo, e ele não buscou soluções erradas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse é o tipo de exemplo que nós temos que ter para nós, no momento de derrota nas nossas vidas. Foi o que Davi fez. Eu acho muito interessante essa citação, que Davi fortaleceu-se no Senhor. Por que será que a palavra não disse, e Davi orou ao Senhor? Davi clamou ao Senhor, Davi rasgou as suas vestes, como era comum naquela época. Davi queimou um holocausto ao Senhor, mas a palavra fala que Davi fortaleceu-se no Senhor. Sabe o que eu entendo que a palavra quer dizer? Davi tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que era tão dentro dele, era uma coisa só, ele e Deus, que ele não precisou orar, que ele não precisou se prostrar. Naquele momento ele toma do Senhor a força de Deus para si, para avançar e para resolver essa situação. E isso, meus irmãos, não acontece do dia para a noite. Para que você entenda que quando você passar e sofrer uma derrota na sua vida, para que você consiga ter esse tipo de atitude de Davi, isso requer uma palavra chamada relacionamento com Deus. Davi tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, um relacionamento diário, tão íntimo, que quando aconteceu um momento que a palavra fala que Davi estava numa situação muito difícil, ele consegue pegar da força do Senhor no mesmo momento e seguir em frente. Mas isso não acontece automaticamente, meus irmãos. Eu preciso dizer para vocês, eu fico muito feliz de ver essa igreja cheia aqui, eu fico muito feliz de ver cada um de vocês aqui hoje nesse culto, mas não pode ficar nisso. Se a sua vida com Deus se resume a 1h30 de um culto de domingo, meus irmãos, quando vier a derrota, como é que você vai se fortalecer no Senhor? Se a sua vida com Deus se resume a você vir num culto, ouvir uma mensagem, talvez escutar um pouco de um louvor do Spotify, mas você não investe num relacionamento diário com o Senhor, você não tem prazer na lei, não medita nela dia e noite, não busca Deus em oração, não busca Deus em adoração, no momento da derrota, meu irmão, como que você vai fortalecer-se no Senhor?
Relacionamento requer dedicação, requer renúncia. Não estou falando aqui de religiosidade. E Davi tinha isso na sua vida, um relacionamento tão íntimo com Deus, que nós precisamos ter como exemplo para nós. Eu quero trazer para vocês aqui rapidamente 4 princípios que a gente aprende com essa passagem, 4 princípios que a gente aprende com a vida de Davi, de como lidar com a frustração da derrota. O primeiro deles precisamos entender que nós estamos sujeitos a derrotas inesperadas. Quem aqui de coração esperava que o Brasil ia perder para a Croácia? No primeiro culto tinha uns 3, 4 pessimistas aqui assim. Mas aqui não tem nenhum. Eu particularmente não pensava. Foi uma derrota inesperada para mim, eu acredito que para a grande maioria. Eu esperava talvez perder para a Argentina, que tem um time muito forte, ou talvez numa final para um time maior, mas para a Croácia não. Só que esse é o problema. Muitas vezes na nossa vida com Deus, a gente acha que a vida cristã é uma vida somente de vitórias. Isso é uma mentira que muitas vezes foi vendida para você e você comprou. Aqui nessa igreja nunca foi pregado isso, uma teologia de aceitar a Jesus, receber uma carta que agora você tem a garantia de Deus, que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem, que é só alegria, que é só vitória, que é só bênção, e a partir de agora nada vai tocar em você. Você não vai ter mais problema, dificuldade, derrota, é só vitória, meu irmão. Isso é mentira. Eu creio sim, que seguir a Deus nos traz muitos benefícios e Deus nos abençoa muitas vezes, prosperidade, saúde, mas eu também acredito que a derrota faz parte de uma caminhada cristã. Você sabe qual é a única vitória que Deus nos garantiu? Essa aqui, ó. É olhar para essa cruz, ela está vazia, meu irmão. Olhar para essa cruz e Jesus não está mais ali, por quê? Porque Ele venceu a morte. A única vitória que nos foi garantida não foi conquistada por você. A única coisa que Deus nos prometeu na sua palavra, que nós temos garantia que nós teremos, é a salvação que vem por meio à graça, mediante a fé, nesse sacrifício. Você olhar para essa cruz e não ver Jesus, deveria ser um motivo de alegria, mas Jesus nunca nos prometeu que essa vida seria uma vida sem derrotas, sem dificuldades, que a doença não iria bater na sua porta, que a crise não iria bater na sua porta. Não acredite nessa mentira. E o primeiro passo para isso é onde colocar sua expectativa. Olha o que diz 1 Coríntios, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Onde você tem colocado a sua esperança, meu irmão? Será que a sua esperança está na política? E talvez você se sentiu derrotado, como 49% da população foi derrotada nessas eleições, até que se prove o contrário, e o seu coração agora para o ano que vem acabou tudo. Dia 1º de janeiro eu vou, deitar ali e esperar acabar o mundo. Será que a tua esperança está nisso? Será que a tua esperança está na economia? Não sei. Aonde está a sua esperança? Paulo disse: a nossa esperança em Cristo está nas coisas aqui deste mundo. Nós seremos sempre as pessoas mais infelizes dessa terra. E nós precisamos colocar a nossa esperança e a nossa expectativa no único que jamais vai nos frustrar, que é Jesus. Onde você tem colocado a sua expectativa, meu irmão? Talvez você esteja frustrado por uma derrota, porque a sua expectativa estava no lugar errado. Talvez você está abalado, o seu ano não foi bom, e você está desanimado, está triste, está para baixo, mas porque a sua expectativa estava no lugar errado. Não é fácil passar por uma derrota, mas nós precisamos entender que estamos sujeitos a derrotas inesperadas. E o próximo passo para que você consiga lidar com uma frustração da derrota é você entender que existe tempo de pranto e choro, sim. Essa passagem diz que aqueles homens, e Davi inclusive, eles entraram num desespero tão grande que choraram até ficar sem força. Isso já quebra um paradigma que talvez você, homem, já ouviu do seu pai, ou até falou para o seu filho: engole esse choro, rapaz, homem não chora. Quem já ouviu isso? Quem talvez já falou isso para o seu filho? Isso é uma mentira. Se Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorou até ficar sem força, se Jesus chorou quando recebe a notícia da morte de Lázaro, meus irmãos, se Neemias, quando recebe a notícia que os portões de Jerusalém foram derrubados, chora por alguns dias, por que nós não temos também um tempo de pranto e choro?
quebre isso no seu coração, meu irmão. Quando você passar por uma derrota, derrame-se diante do Senhor, derrame suas lágrimas diante de Cristo. Só que você não pode deixar isso se tornar uma rotina na sua vida, que daí já pula para aquele passo de vitimismo, autocomiseração. Porque existe um tempo de pranto e choro, mas Davi não ficou preso naquele tempo de pranto e choro. Aqueles homens ficaram presos, amargurados, chorando, mas Davi não. A palavra diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. É tempo de chorar? Vamos chorar, viu? Agora é tempo de limpar a lágrima e ir para cima resolver o que nós precisamos resolver. E Deus manda dizer para você, meu irmão, nessa manhã, é tempo de você enxugar suas lágrimas. Você que tem chorado diante de Cristo, as dificuldades que você tem passado nesse ano, as derrotas que você tem passado nesse ano, glórias a Deus por isso. Deus manda te dizer que cada lágrima que você chorou, Ele estava ali presente contigo. Mas agora é hora de você limpar suas lágrimas, levantar. Tudo neste mundo, tudo nesta vida tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Já dizia Salomão no livro de Eclesiastes. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo de chorar, mas há tempo de dançar. Será que você tem se prendido somente num tempo de choro? Onde você mesmo talvez não queira dar o próximo passo, limpar as lágrimas e ir para frente. Não permita que isso aconteça na sua vida, meu irmão, para você lidar com a frustração da derrota. Entenda que é importante você chorar sim, mas não ficar preso a um tempo de pranto e choro. Próximo passo que você deve fazer para lidar com a frustração de uma derrota: você deve buscar Deus mesmo no óbvio. Deixa eu explicar melhor para você. Logo depois que acontece essa passagem que diz no versículo 6, que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, olha o que acontece já no versículo 7. E Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Meus irmãos, isso não era óbvio? É claro que é óbvio, Davi. Não precisa nem pedir para Deus isso. Você agora, como líder desse exército, você vai ter que ir lá buscar esses homens, trazer de volta essas crianças, esses idosos, essas mulheres, lutar. Mas por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, mesmo óbvio, não é feito sem antes orar ao Senhor. Será que você tem agido nas coisas óbvias e você pensa assim: não, isso eu não preciso orar? Como tem sido a sua vida de oração, meu irmão? Você tem buscado a Deus através de oração até nas coisas simples, até nas coisas óbvias, ou você só procura o Senhor quando está tudo desmoronado? Quando já está tudo pegando fogo lá na casa, igual aconteceu com aqueles homens, quando está tudo destruído, quando já é a última instância, aí você chega no Senhor. Davi, ele nos ensina que buscar a Deus, consultar a Deus, inclusive nas coisas óbvias, inclusive nas coisas simples do dia a dia. Será que a sua vida de oração tem sido somente antes de almoçar? Você reúne a sua família, como a gente sempre faz lá em casa, e ora e fala: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento que não falte em nossa casa, em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou. Não orei mais nada durante o dia inteiro. Será que a sua vida de oração tem sido somente isso, que é importante você fazer? Ou você tem colocado diante do Senhor as pequenas coisas? Talvez antes de enfrentar um desafio, talvez antes de entrar na porta de um cliente, você fala: Senhor, eu quero entregar essa negociação. Talvez antes de você fazer um almoço, uma coisa tão simples e óbvia, fala: Senhor, Senhor abençoe, que possa ser bem feito esse almoço para a Tua glória. Coisa simples e óbvia, Vitor, será que precisa? Davi nos ensina que sim. Buscar a Deus mesmo no óbvio nos faz aumentar a nossa intimidade com Ele, e Deus, Ele quer nos falar ao nosso coração que para Ele nada é óbvio, nada é simples. Num relacionamento, um pai gosta de ouvir as pequenas coisas dos filhos, as coisinhas pequenas, as minuciosidades. Que pai aqui que não fica feliz quando o filho chega e conta uma bobeirinha ali: pai, hoje eu, sei lá, consegui dar uma voltinha de bicicleta. A gente acha que Deus fala: não, essas coisas pequenininhas Ele não precisa falar comigo. Mas nós servimos a um Deus que quer se relacionar conosco, mesmo em situações óbvias. E para você lidar com a frustração da derrota, o último tópico que Deus falou no meu coração é que você precisa perseverar na instrução de Deus. Olha o que acontece logo em seguida.
Davi recebe quando ele consulta a Deus, quando Davi pergunta a Deus, devo ir atrás desses invasores? Deus responde, vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Davi recebe uma instrução clara do Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta, como que você vai receber uma instrução do Senhor? Como que você vai ouvir a voz de Deus, se durante a semana a sua Bíblia está aberta lá no Salmo, sei lá qual, 119? Porque a voz de Deus, ela pode ser ouvida de maneira audível? Sim, eu nunca ouvi, mas toda manhã, quando eu abro a minha palavra, Deus fala comigo. Todas as manhãs, quando eu me prostro diante do Senhor, coloco uma música e começo a orar e adorá-lo, Deus está falando comigo. O Espírito Santo dele está ali falando no meu coração. E Davi recebe uma instrução de Deus, e talvez hoje aqui, você está recebendo uma instrução de Deus. Deus está vindo aqui nessa manhã falando, é hora de você levantar, é hora de você perseguir o teu objetivo, é hora de você enxugar as tuas lágrimas, é hora de você se levantar. Você passou por uma derrota, mas agora você precisa ir rumo à vitória. Só que sabe o que acontece? Davi recebe uma instrução de Deus, e a gente muitas vezes recebemos uma instrução de Deus, seja através de uma palavra aqui no culto, seja através de um louvor, e a gente sai daquela porta e acha que a partir de agora vai dar tudo certo. Olha o que acontece com Davi. Ele recebe uma instrução clara de Deus, e a palavra diz que Davi e os 600 homens que estavam com ele foram para um ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam cansados demais, exaustos demais para atravessar o ribeiro. Meus irmãos, imagina a situação. Deus te dá uma instrução clara, Deus chega para Davi e fala, você precisa ir lá recuperá-los, e eu te estou dando uma instrução para você que você vai conseguir. E aí Davi agora vai lá e motiva seus homens e vamos para a batalha. Lembrando que aqueles homens tinham acabado de chegar de uma outra batalha, já deveriam estar cansados. E aí quando chega em frente a um riacho, eu imagino que deveria ter uma correnteza, não deveria ser fácil atravessar aquele riacho, não deveria ter um barco, uma jangada, eles tinham que atravessar talvez nadando. 200 homens, não foi um, não foi 5, não foi 10, 200 guerreiros chegaram para Davi e falaram, viu, Davi, me desculpa, nós não vamos conseguir, nós estamos muito cansados, não sei o que você vai querer fazer. O que Davi faz? Davi poderia talvez entrar ali no vitimismo e falar, não, poxa, o nosso exército já é menor que o deles, já somos só em 600, quase metade já me larga aqui no rio. Não, mas olha o que Davi faz, a palavra de Deus diz que todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Meus irmãos, quando você passa por uma derrota, muitas vezes você conta com algumas pessoas. Você tinha certeza que talvez aquela pessoa ia ficar do teu lado e te ajudar a passar por aquilo. Mas talvez você hoje está ferido porque alguém chegou para você e falou, viu, eu não vou conseguir contigo. Você vai ter que ir sozinho. E aí você foca nos 200 que te deixaram e esquece os 400 que estão contigo. Deus fala para você nessa manhã, onde estão os teus olhos? Você tem focado naquelas pessoas talvez que ficaram para trás na tua história e não estão caminhando contigo, não estão ajudando você a atravessar essa luta? Ou você tem valorizado aqueles que estão lado a lado com você, aqueles que pegaram na tua mão, os 400 que sobraram e falaram, eu vou contigo, nós estamos exaustos, mas nós vamos contigo. Davi fez isso. Davi focou naqueles que estavam ao lado dele, não ficou querendo discutir com os outros, ou atacá-los, ou culpá-los. Vocês não vão. A palavra fala, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. O que você tem feito quando uma pessoa te rejeita, quando uma pessoa te fala que, a partir de agora eu não estou mais contigo? Você continua a tua caminhada? Ou será que você agora, não, eu não posso mais? E você esquece das outras pessoas que estão contigo? Quero chamar o louvor para subir aqui nesse momento. Antes de finalizar essa mensagem, você pode ficar sentado. E para finalizar, meu irmão, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele está conosco nas derrotas e nas vitórias. Nós não servimos a um Deus que só está conosco no momento de vale, e também não servimos a um Deus que só está conosco nos momentos de glória. Esse não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus está conosco nos momentos de derrotas e de vitórias. E olha o que acontece nessa história logo em seguida. A palavra diz que Davi, ele vai adiante com os 400 homens, os 200 ficam. E a partir do verso 16 diz o seguinte: os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá.
No dia seguinte ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Olha isso. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Essa é a atitude de um homem que não fica parado diante das derrotas da vida. Mas não acabou aqui. Sabe o que aconteceu? Davi derrota os amalequitas, alguns fogem, outros com certeza morreram. E aí tem os despojos de guerra. O que são os despojos de guerra? Os tesouros que os amalequitas tinham pego de todos os outros povos que eles atacaram, inclusive da cidade de Davi. E os soldados de Davi, esses 400, falaram: meu rei, nós podemos pegar os bois, podemos pegar o ouro, Davi, podem pegar. Só sabe o que esses homens falaram para Davi? Ok, nós vamos levar tudo, mas aqueles 200 que ficaram, aqueles 200 nós não vamos dividir com eles não. As mulheres deles, os filhos, a gente nem quer, mas o ouro, os bois, todos esses despojos são nossos, porque foi nós, na força do nosso braço, que conquistamos a vitória, rei. E olha o que Davi responde a eles. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Um homem segundo o coração de Deus entende que mesmo Davi tendo feito a parte dele, que é lutar, a palavra diz que ele lutou do amanhecer ao anoitecer, mas ele acreditava a vitória na sua vida ao Senhor. Aqueles homens, no coração deles, quem conquistou a vitória fui eu, fomos nós, então esse despojo é nosso. E Davi falou: viu, não é nosso, nós vamos dividir com todo mundo, porque a vitória, quem conquistou e quem nos deu foi o Senhor. O mesmo Deus que estava com ele nas derrotas, no pior momento da sua vida, onde ele estava prestes a ser morto a pedradas, Davi entendia que era o mesmo Deus que Deus deu a vitória para ele. Aqui você tem dado as glórias das suas vitórias, meus irmãos? Será que na força do seu braço? Será que chega no final do mês e você bate no peito e fala: nossa, como eu sou bom, eu consegui? Ou será que você faz como Davi? E você glorifica a Deus e fala: Deus, obrigado, porque o Senhor estava comigo no vale mais profundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Tu estás comigo, diz o Senhor. Diz Davi no seu salmo ao Senhor. Mas Davi sabe que o mesmo Deus que estava com ele no vale era o Deus que estava na vitória. Fique de pé nesse momento, meu irmão, que você possa adorar o Senhor com essa canção. E depois eu quero orar por você. Não saia desse espírito de adoração.